Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado, exaltado, grandioso é o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas um dia se renova as suas misericórdias, que se renova a cada manhã, e Ele é aquele que cuida daqueles que depositam a confiança nele. A Bíblia diz que Ele não faz acepção de pessoas. Ele clama a todos que venham se arrepender de seus maus caminhos e contar com as suas muitas misericórdias. Mas cabe a cada um o encontrá-lo, cabe a cada um segui-lo, seguindo em obediência àquilo que Deus disse. Este é meu filho amado, em que me regozijo, que me comprazo, fazei tudo o que ele disser. Tem que estar na obediência a ele, tem que depositar a confiança nele, tem que ter fé no autor e consumador, da nossa fé, aquele que através dele o universo se formou e pela submissão do coração ele herdou tudo do Pai. Assim, aqueles que depositam a confiança nele jamais serão confundidos e envergonhados. São aqueles que não creem, e aqueles que se opõem àqueles que creem. Porque não há comunhão de luz com trevas, de incrédulos com crédulos, de luz com trevas, de Cristo com Belial. Não servis a dois senhores, a um havei de amar, o outro odiar. Rejeitamos o mal, aborrecemos o mal a todo tempo, porque seguimos segundo a benevolência, a benignidade que Ele nos conduz às veredas da justiça, e assim nós perseveramos dia após dia. Nota-se que na criação, quando desde o primeiro dia até o sexto dia, Deus estava presente, como no sétimo, quando Ele descansou das suas obras. Deus é aquele que está sempre presente, seus olhos estão diante de todos. Ele não tosqueneja, e através do Filho do Homem, que está com o governo sobre os seus ombros, aquele que tem a chave de Davi, aquele que tem a chave da morte e do inferno, aquele que o anjo sobe e desce sobre ele. Ele diz, sempre nos ensina: não temeis a homens que só têm o poder de destruir o corpo, mas antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de destruir tanto o corpo quanto a alma tem o poder e a autoridade, aquele que tem a chave da morte e do inferno, para lançar tanto o corpo como a alma onde o fogo não se apaga. Porque se deposita a confiança em Cristo, está rumo à salvação e à vida eterna. Mas como ele disse, aquele que não me conhece, não conhece ao Pai, porque se vós estivesseis me conhecendo, pois não falo de mim, falo do meu Pai, mas como muitos o rejeitam, não têm o conhecimento do Pai, assim como aqueles que não conhecem o Evangelho genuíno, a sã teologia de Cristo, não conhecem o Pai, se amoldaram a segundo o padrão deste mundo, se amoldaram a doutrinas meramente humanas, impossíveis de o salvar. Porque o fim é teme a Deus, teme a Cristo, que é o princípio da sabedoria. E muitos, se não temem, não têm a sabedoria do alto. E muito menos um entendimento, que é desviar do mal, que só é possível através do elo da perfeição. A Bíblia diz: a um mesmo Espírito é dado dons de sabedoria e a outro de entendimento. Aqueles que perseveram, que têm o dom de justiça, que se alcança através do exercício constante da fé, não são todos, mas aqueles que têm esse discernimento, discernem entre o bem e o mal, examina-se o espírito,
né, do qual ele nos ensina, examinar-se cada um a si mesmo. Né? Temos que, como ele nos ensina, hipócrita, por que quereis remover o cisco do olho do irmão, enquanto há uma trave no seu olho? Remova primeiro a trave de vosso olho, para depois remover o cisco no olho do irmão. Porque um cego não pode guiar outro cego. Temos que ser luz, resplandecer a luz para ser luz para aqueles que estão nas trevas. Guias de cegos, né? Um cego não pode guiar outro cego. E Deus, ele desde a criação, desde a origem, ele é o eterno, ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. A Bíblia diz que pode uma mãe, né, esquecer de uma criança, mas ele é aquele que não se esquece, né, daqueles que confiam a sua esperança, depositam a confiança nele. Jamais ele esquece. Sabemos do tempo quando Jacó abençoa as 12 tribos, né? Sabemos que ali na bênção ele diz que haveria um tempo em que o povo haveria de ser esquecido, quando ali entra um faraó de uma nova dinastia, da qual as obras de José ficaram esquecidas no Egito, né? Ele não conhecia das obras de José. E aquele povo crescia numerosamente, e como o faraó temia que aquele povo, por não ser do seu povo, pudesse levantar um exército, oprime o povo, né? Os coloca num jugo pesado, o serviço, aonde o povo já não buscava Deus. Houve um esquecimento, né, do povo para com Deus, de buscar a Deus. Até que então Deus se lembra deles, né, e levanta Moisés para que possam novamente cultuar a Deus. Mas nota-se que o homem, como o próprio Deus nos diz, atualmente ele nos fala através de Jesus, é o Filho do Homem, a natureza divina, concebido pelo Espírito Santo e gerado à sombra do Onipotente. Antes ele falou em sonhos, falou pelos profetas, falou de várias formas, até mesmo usou uma jumenta para barrar a insensatez do profeta Balaão, que amou o prêmio da injustiça, assim como houve vários e ainda tem vários nos dias atuais, que já não têm ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, porque atualmente ele nos fala através do Espírito Santo. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E Moisés tem que exortar aquele povo, né? Mesmo após aquele grande livramento que Deus lhes concede, atravessando aquele mar no seco, né, onde ali os inimigos ficaram confundidos e envergonhados, quando o povo que estava selecionado para sair do Egito passa a seco e o mar se fecha sobre os inimigos que ficaram confundidos e envergonhados. Grande foi a derrota. O que não alegramos sim do operar de Deus, mas não alegramos também da morte do ímpio, né? Porque Deus não agrada da morte do ímpio. Deus queria que o povo se arrependa, né, dos seus maus caminhos e alcance a misericórdia e a graça. Mas na sua imparcialidade ele diz, né, que haverá até mesmo ímpio para o dia do juízo, porque na sua imparcialidade tanto existem aqueles que vão para a salvação e a vida eterna, e aqueles que vão para a vergonha, que não receberão a misericórdia, a benignidade, a honra, a glória e a imortalidade.
A Bíblia diz um pequeno rebanho que alcançará a salvação e a vida eterna. Mas Deus sempre esteve acompanhando do alto, né? A Bíblia diz, por acaso sou Deus de perto ou Deus de longe? Porque havia muitas questões quando ficava-se sabendo dos livramentos, né? Eles achavam que ele era o Deus dos montes, né? E Deus mostrava que com aqueles que ele estava depositando a confiança nele, assim como os que confiam atualmente em Jesus Cristo, seja onde estiver, seja no monte, seja no vale, seja no deserto, seja no oásis, aonde estiver, Deus é sempre com aqueles que perseveram e depositam a confiança nele. Atualmente, através do Emanuel, Deus é conosco, através da semente de Abraão, Jesus Cristo, ungido de Deus, e como Jesus, do qual nos nasceu um menino, um Salvador, né, do qual nós o confessamos publicamente todos os dias. E como ele disse, antes era um cordeirinho manso, que não sabia que eles estavam para comer, né, a árvore, para destruir, né, dizendo cortemo-nos da terra, né, e através deles o cortarem a árvore é que veio o broto, o renovo, né, e na seu estado de maior fraqueza ele ressuscitou na força e no poder, na glória do Pai, do Deus vivo, do qual a Bíblia diz que ele é aquele que os vence nos últimos dias com o sopro da sua boca. Aquele que tudo opera, aquele que tem o cetro de ferro, né? Por isso é importante o fim, teme a Deus, a Cristo, que é o princípio da sabedoria, e alcançar o entendimento, que é desviar do mal. Todo homem, né, consiste em viver na benevolência, consiste em viver fugindo de tudo quanto é cilada do mundo. A Bíblia diz que haveria escândalos que seriam inevitáveis, mas ai daqueles por qual o modo se surge, ai daqueles que desfalecem um pequenino que deposita a fé, a confiança nele. Melhor seria não ter-lhe nascido, melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e agora estar desviando deles, né? Como Paulo dizia, assim como há muitos hoje, né, Jesus diz: de agora em diante não haverá mais mestre entre vós, porque só há um bom, os mandamentos, né? Só há um mestre do qual nós devemos reverenciar, que está com o governo sobre os seus ombros. Mas como Paulo dizia, vós já deverias serem mestres pelo tempo, né, que estás na obra, e muitos estão destituídos da glória, da honra e da imortalidade, porque se entregaram, assim como diz a Bíblia, tema, assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, venha-vos seduzir, e vós afastais tão rápido da pura devoção de Cristo, né? E muitos afastaram, né, do Evangelho. Muitos são os que ocultaram a verdade, né? Ocultaram e ocultam, né, aqueles que ainda estão respirando com o pneuma, com o fôlego de vida. E grande é a queda e a ruína, porque vem a ira do Cordeiro sobre os filhos da desobediência, o ministério da iniquidade, do quais acumulam iniquidade sobre iniquidade. Ainda que esqueceram de Deus, né, ele não esquece, galardoa a cada um segundo as suas próprias obras, quer sejam boas, quer sejam más. Porque há um tempo apropriado para todo propósito debaixo do sol. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou.
E assim ele opera no meio de nós, né? E Jesus, ele é juiz não só de mortos, mas de vivos e mortos. Diante do Eterno não existe mortos, né? Ele tudo contempla e tudo opera. E todo joelho se dobrará diante do Filho amado, toda boca o confessará que ele é o Senhor. Por isso dizem, porque amotinam em vão os povos e as nações, porque mancomunam os reis e governantes, se ajuntando e se opondo com aquele que é a verdade, que é o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. E ele é aquele que governa com justiça, com equidade, com a imparcialidade. Ele é aquele que nada escapa dos seus olhos. Dia após dia, ele do alto contempla todas as ações dos filhos de Adão, e nada passa desapercebido dele, porque dele é o governo, dele é o reino, dele é os povos e as nações. É chegado o reino dos céus sobre vós, arrependei-vos, porque estamos vivendo os dias maus, dias de apostasia, dias de esfriamento do amor, aonde já não se opera os dons irrevogáveis, a maneira correta de se operar. Porque se naufraga nas obras de justiça, suas primeiras obras, se eram justas e agora está vivendo de forma injusta, não são possíveis de os justificar. E as obras, quando se morre a fé, porque ambas andam lado a lado, da qual acompanharão a nossa alma para o tribunal daquele dia e daquela hora que somente o Pai sabe, nem o Filho, nem os anjos. Sabemos que o Filho está aplanando os caminhos para a sua vinda, através do anjo do concerto, do qual ele está operando no meio de nós. Grandes sinais que a cada dia ficam mais intensos, né? Porque ele é aquele que muda os tempos e as estações. Ele é aquele que opera sobre todo mundo, purifica o tempo. A um ele rebaixa, o outro ele promove. E ele está purificando o tempo sobre todo mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, a Antártida, a Ásia, a Oceania e a Europa. E agindo ele, ninguém impedirá. Tempos de indignação, aonde está escrito que os santos, por um tempo até seriam vencidos, mas agora chegou o tempo dos santos governarem juntamente com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, e utilizar da sua justiça, do qual nós perseveramos todos os dias em oração, em vigilâncias, meditando na sua palavra de dia e de noite. E em mais um dia vigiai e orai sem cessar. Ficai firmes de pé, porque dormis, já é a derradeira hora, filhinhos. Estais atentos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.